E aí galera, graça e paz. Tô aqui mais uma vez com vocês, né? Graças a Deus. E antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra você que não é inscrito nesse canal, que se inscreva nesse canal, que deixe o seu gostei, que você compartilhe, que você comente, tá bom? Então é isso, vamos pro vídeo. Bom galera, como vocês estão vendo aí, né, o título é isso mesmo. A gente vai falar um pouco hoje sobre pais e sobre filhos, né, e sobre a convivência, sobre como viver bem uns com os outros, né. Eu quero compartilhar com vocês um pequeno texto que é conhecido lá de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso, a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. O versículo 4 diz assim: Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. E aí, a palavra ela começa falando dos filhos, né? Para que os filhos façam assim para com seus pais. E aí depois aconselha os pais para fazerem assim para com seus filhos. Mas eu queria dizer uma coisa primeiramente para os pais. Sejam o exemplo que seus filhos precisam e a influência que eles procuram. Sabe o que acontece muitas das vezes? É que os pais confundem autoridade com autoritarismo. E aí esquecem de dar o exemplo e ser a influência. Nós, filhos, precisamos do exemplo. Nós, filhos, procuramos ter influência. Então, quem melhor, mais apropriado, mais adequado do que vocês, os pais, para serem isso, para fazerem isso em nós, por nós? Então a primeira coisa que eu quero dizer é isso: seja o exemplo que o seu filho ele está procurando. Ele quer seguir um exemplo, ele quer ter um referencial, ele está procurando, sabe, aquele modelo que ele vai olhar assim e buscar extrair algumas coisas dali para ele se tornar, entendeu? Para que ele viva por isso. Então, seja o exemplo que ele está procurando. Também, como eu tinha escrito aqui, né? Seja também a influência que eles estão procurando. Seus filhos precisam de um exemplo e procuram uma influência. Então, seja a ação dessa precisão dos seus filhos. Não que você vai dar o motivo deles precisarem, mas você vai ser o start e o play. Você vai ser, sabe, a segurança. Você vai ser a calmaria do seu filho, da sua filha, dando o exemplo para ele, entendeu? E aí também seja a influência, para que quando ele olhar, quando ele te ver, quando ele te, sabe, escutar, ver você fazendo, entendeu? Porque você tem que ser intencional. Você não pode simplesmente só: sou teu pai, sou tua mãe, entende? Você tem que me respeitar, me deve esse respeito e tal, e ponto, acabou. Não tem que ser assim, porque choca a mente do adolescente, do jovem também, e ele não consegue captar essa mensagem, ele não recebe, entendeu? O cérebro dele vai entrar em um pane aí e ele vai tipo: cara, o que tá acontecendo? Por que meus pais me tratam assim? Por que as pessoas que deveriam estar do meu lado, que deveriam me ajudar, são as pessoas que... Entendeu? Por quê? Porque a mente dele não recebeu como você queria que recebesse, porque você tem um entendimento do melhor para ele, você tem um desejo, querer do melhor para ela, porém você tem que entender, você tem que saber como mostrar
que isso que você está querendo, que essas palavras que você está dizendo é o melhor que você deseja, que você almeja, sabe? Que busca para ele, para ela. Você tem que falar a linguagem dele, entendeu? Você vai falar a sua própria linguagem, você vai expressar a sua própria maturidade, vai revelar o seu conhecimento da vida, mas você também tem que entrar no mundo do seu filho, você também tem que entender aquela limitação da mentalidade dele no momento em que ele está agora na realidade da sua vida, entendeu? E isso é uma coisa muito assim abrangente, porque são muitas as questões que a gente pode conversar, que a gente pode falar em relação a essa questão do entrar no mundo do filho. Mas especificamente eu quero falar sobre essa questão de ser o exemplo e a influência. Então, como fazer isso? Como você entrar no mundo, como você poder falar a linguagem, como você poder expressar da forma que a mente dele receba, que ele entenda que você quer o bem, que você quer o melhor. Conversando. É só conversar. Não adianta você gritar. O grito, ele é uma expressão que gera na outra pessoa espanto. Até pode ser uma forma de humilhar e a outra pessoa vai se sentir realmente humilhada. Como? Por exemplo, se você fazer isso em público, entendeu? Então, pode também ser uma forma de a pessoa se sentir menos, inferior, e aí a visão dela já vai mudar de você, porque ela queria que você fosse um exemplo de realmente ela poder ter a certeza de que pode confiar, e a influência de ter uma confiança tão convicta para seguir. Mas aí você gritou com ela, entendeu? Você gritou com ele, e aí aquela visão de você assim já começa a mudar, porque tipo, o respeito desaparece e entra o medo, entendeu? Então, não grite, não expresse essa sua preocupação que você tem com o seu filho, com a sua filha, através do grito. Expresse conversando. Chame, sente e converse. A forma mais fácil de você fazer com que seu filho entenda e a forma mais fácil de você se conectar com ele vai ser conversando. Eu sei que tem pais que antigamente, antes de se tornarem pais, quando eram filhos, tiveram a educação diferente, né? Receberam dos seus pais um ensinamento de vida diferente, né? Mas você precisa entender que você não é os seus pais e que os seus filhos não são vocês. Então você tem que entender que a realidade é diferente e que a vida tem que ser diferente, a convivência tem que ser diferente. E você tem que dar uma educação diferente. Porque, por exemplo, se você teve uma educação, um ensinamento antigamente pelos seus pais de violência, maus tratos, abuso, de tantas coisas, sabe, realmente ruins mesmo, que infelizmente acontecem dentro da família, você não pode deixar essas coisas guardadas em você e nem que isso seja fundamento, que isso seja base na sua mente para você trazer isso para dentro da sua família, para você colocar isso em prática na sua casa. Você tem que pedir a Deus para Deus jogar isso fora de você, para Deus limpar você dessas coisas e para te dar um novo, entendeu? Para moldar o seu caráter de forma que os seus filhos agora que vieram de você, não vieram de seus pais, essas novas criaturas entendam o novo, conheçam o novo e vivam do novo, entendeu? Aquilo que passou, passou. Não torne o seu passado presente, porque o futuro vai chegar e você não sabe do amanhã. Então, deixe o passado para trás, entendeu? A vida que os seus pais eles viveram, que te ensinaram, e agora busque no novo por você, pelos seus filhos, porque o amanhã virá, entendeu? E aí é como eu falei sobre o exemplo e a influência, porque vocês, né, pais, mãe e pai, vocês estão envelhecendo e os seus filhos eles vão
crescer, eles vão amadurecer. Então, para que amanhã, depois de amanhã, para que uma semana depois, um mês, um ano, você não venha sofrer, você não venha sentir uma dor, uma tristeza em você, para que algo que você fale hoje, para que algo que você faça hoje contra o seu filho não afaste ele de você amanhã. Comece agora conversando, comece agora pedindo perdão, comece agora entendendo, comece agora sendo amoroso, comece agora sendo paciente, comece agora compreendendo e reconhecendo o momento da realidade que o seu filho, que a sua filha está vivendo. Ele é um adolescente, então procure entender, saber o que está passando na mente dele, por que ele está falando assim, por que ele está se comportando assim. A gente sabe que tem as influências de fora da escola, das amizades, então procure se conectar com ele, entendeu? E aí as coisas vão mudar, vai ficar tudo melhor. Eu anotei uma outra coisa aqui também, que é para os filhos, e diz assim: filhos, respeitem e obedeçam seus pais de uma maneira que mostre que vocês amam a Deus, e assim vocês os deixarão orgulhosos. Eu falei para os pais, agora eu vou falar pra gente. Eu vou falar para nós, os filhos. Filhos, você, rapaz, você moça, respeite o seu pai, respeite a sua mãe. Trate eles de uma forma que revela o amor que você tem por Deus, o respeito que você tem por Deus. A gente viu aqui em Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4, o mandamento do Senhor. Está lá em Êxodo capítulo 20. Um dos 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, tenha um respeito pelo seu pai e por sua mãe, tenha uma consideração por eles e trate eles de forma como Deus quer que você faça isso, não como você acha que deve ser, porque você viu na televisão, porque você viu numa novela, porque você viu no filme, ou porque tem um amigo, uma amiga que fala de qualquer forma, que trata de qualquer forma o pai e a mãe. Não é assim que você deve fazer. Não coloque na sua mente, não iguale a sua mente com a mente de uma pessoa que não é como você, que não está no caminho que você está. Você deve sempre lembrar da sua identidade, nunca esqueça quem você é. A própria palavra de Deus nos diz: não vivam como vivem as pessoas do mundo. Então, entenda bem isso. Teu pai e tua mãe te amam, teu pai e tua mãe chega para você e te aconselha: filho, filha, não anda com gente errada. Filho, filha, cuidado com aquela amizade de fulano, de ciclano. Filho, filha, olha, vê bem, toma cuidado com isso. Sabe, começa a te aconselhar, começa a falar sobre as coisas da vida. Mas aí, o que acontece? Às vezes a gente é rebelde, às vezes a gente é teimoso, e às vezes a gente finge que tá ouvindo só para satisfazer o pai e a mãe. Até para, até olha no olho, até fica ali, ó. E o teu pai e tua mãe falando e te ensinando, aconselhando sobre a vida, e você, tá certo. Não, pai, claro, que é isso, jamais. Só que aí entra por esse, sai por esse. E aí depois você vai lá, agradado das amizades que você tem, tão contente, tão feliz pelas amizades que você tem, desconhecendo o próprio pai e a própria mãe, que veio primeiro, que estava primeiro na vida. E aí aceita os conselhos das amizades e nega e ignora o do pai e da mãe. E aí o que acontece? Acontece que você sofre, acontece que você vai plantar o que não quer colher, mas infelizmente você vai colher. E aí você vai sofrer. E quando você sofrer é que você vai aprender e aí vai amadurecer. Aí vai reconhecer e aí vai dizer: poxa vida, bem que meu pai e minha mãe falou, ó. Aí o pai e a mãe chegam e falam: tá vendo? Eu não te disse? Antes que acontecesse, eu não já estava te falando, eu já não estava te aconselhando? Aí você vai e aprende mais uma da vida. Escute o pai e escute a mãe. Eu tinha 11 anos de idade e eu estava jogando bola com os colegas. E aí quando a gente parou de jogar, né, ia dar a hora do almoço,
a galera disse, ó, vamos lá, vamos almoçar e tal, depois a gente volta aí. Aí o pessoal, beleza e tal. Aí cada um foi para suas casas. Aí eu peguei, levei a bola, né? Acho que a bola era minha, não lembro. Aí eu levei a bola. Aí corri pra casa e peguei lá o prato lá, comecei a colocar o almoço e tal. Aí comecei a comer. Aí tava lá sentado no sofá comendo rápido. Aí minha mãe olhou assim pra mim. Aí perguntou, por que você tá comendo rápido? Aí eu disse, não, porque eu vou jogar bola ali com os meninos e tal. Aí ela olhou assim pra mim e falou, não, você não vai não jogar não. Aí eu disse, oxi, por que isso? Não, mas ela, não mãe, eu vou só jogar bola ali com o menino, é aqui do outro lado, no estacionamento aqui e tal. Aí ela pegou e disse, não, você não vai. Aí eu disse, oxi, por que? Ela disse, eu tô com um pressentimento ruim de que vai acontecer alguma coisa. Nem adianta você comer rápido. Aí eu disse, não, oxe, não quer isso e tal. Aí parei assim e fiquei lá. Aí continuei comendo e tal. Aí daqui a pouco ela terminou, aí se levantou. Aí quando ela saiu aqui assim, que ela foi lá pra colocar o prato na cozinha, eu comi bem rápido, peguei a bola e tchum, saí. Aí eu acho que os caras não tinham nem chegado. Eu que tava mais afobado ali, mais apressado. Aí peguei já, ou os meninos tinham chegado, não lembro, só sei que aí a gente começou a jogar. E aí bola vai, bola vem, aquela correria, aquela coisa toda. Aqui era a parede. Essa parte aqui era a parede. Aí tava eu e o outro cara aqui assim, correndo. O cara tava do lado, né, da parede e eu tava nesse outro lado aqui assim. E a gente correndo. E aí o que aconteceu? Quando nessa carreira toda eu fui dar em cima dele, ele deu aquela chamada puxada, né, deu um drible ali em mim e aí conseguiu se escapar pra eu não tomar a bola dele. E aí foi quando só ficou eu e a parede. E eu tava tão rápido mesmo, que tipo, a primeira coisa que passou na minha mente, se eu vou meter a testa na parede, tá? Já era, cara. Agora não dá mais. Mas aí foi que deu tempo, cara, sabe? Foi incrível. Ainda deu tempo de eu esticar o braço. Tipo, às vezes ele tá muito rápido, né? E tipo, você perde o equilíbrio e você começa a correr, às vezes você baixa a cabeça assim, né? Você tá correndo e tal, aquela carreira toda e tal. E aí foi quando eu vi correndo assim, aí eu já botei o braço na parede para poder tentar parar a velocidade do meu corpo. E quando eu coloquei o braço, foi assim, ó, pô, pô, pronto. Questão de milésimos, rápido demais. Quebrei o braço. Quebrei o braço e foi nos dois cantos, né? Foi aqui, nesse osso e foi aqui. No caso, o braço direito. E aí quando eu quebrei, eu sentei lá no chão e fiquei com o braço assim, oi, oi, tal. Aquela dor queimando, um negócio bem fino e tal, um negócio bem horrível. Aí os meninos ficaram assim parados olhando, aí disse, eita, poxa, e eu lá, oi, oi, e tal. Aí foi quando uma mulher que conhecia lá, a gente foi passando, aí quando olhou, aí pegou e falou assim, eita meu filho, quebrou. Aí eu disse, não moça, não, quebrou não, quebrou não. Engraçado é que eu, eu sempre falava que eu nunca ia quebrar nenhum osso do meu corpo. Eu falava assim, eu posso desmentir, mas quebrar, nunca vou quebrar não. Aí tava doendo. Aí quando ela falou que eu tinha quebrado, eu comecei a chorar, mas aí não comecei a chorar porque ela tinha falado que eu tinha quebrado. E não tava mais chorando tanto por causa da dor, porque tava doendo e tal. Aí ela veio e disse, não moça, quebrou não, quebrou não. Aí ela disse, quebrou meu filho. Aí eu peguei e fiquei assim. Aí foi quando ela, peraí que eu vou chamar lá o seu pai e tal. Aí, não, vou chamar sua mãe, eu fui lá, chamou. Aí meu pai veio, quando meu pai veio que me levou lá pra casa, aquela dor e tal, aí vieram assim. Aí eu botei o braço acima lá do sofá. Aí a minha mãe chegou assim, olhou pra mim e aí falou, eu não te avisei? Eu falei pra você. E aí eu tomei isso como um aprendizado de vida, uma lição. E a minha mãe, ela falou pra mim que sempre que falasse alguma coisa, tudo que ela falasse eu escutasse, porque ela ia falar para o meu bem, ela ia me aconselhar para o que eu deveria fazer, entende? Se eu tivesse escutado ela, se eu não tivesse saído, se eu tivesse me acalmado e almoçado ali tranquilamente,
tivesse chutado a bola para longe, tivesse ido brincar com meus irmãos, ou tivesse ido assistir, sei lá, fazer alguma coisa, mas se eu não tivesse saído, eu não tinha quebrado o braço. Não ia ter que ir para o hospital, não ia ter que fazer cirurgia, não ia ter que passar 5 meses com o braço engessado. Meu braço não ia ter que ficar tão fino como ficou, porque realmente ficou, né? Ia ficar tudo normal. Eu não ia ter, sabe, nenhuma cicatriz, nada, né? Se bem que eu não tenho, né? Nenhuma cicatriz assim, tal. Mas eu falo em questão de acontecimentos. Meu braço ele ia estar normal, eu não ia ter isso na minha mente. Minha mente ia estar zerada em relação a algum osso do meu corpo quebrado, entendeu? Então, para que você não tenha acontecimentos, para que não haja nada na sua mente, escute seu pai, escute sua mãe. O que ele vai falar para você vai ser para o seu bem. E aí, os 2 versículos que eu separei para nós, filhos, diz assim: o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Provérbios 10, 1. E o outro diz assim: o filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. Provérbios 15, 20. Então, seja um filho, seja uma filha sábio, sábia. Use da sabedoria que Deus te dá. Ele trate o seu pai, trate sua mãe com grande estima. Dê valor a eles, respeite a eles, considere eles. Não faça como a palavra está dizendo aqui: o filho sem juízo é tristeza, o filho sem juízo despreza. Entenda isso, que não agir com juízo, ou seja, sem sabedoria, leva você a ser motivo de tristeza dos seus pais e a desprezar os seus pais. É o que a palavra está nos ensinando. Então guarde isso no seu coração e seja o motivo da alegria, como eu tinha lido a frase antes. E eu vou repetir para finalizar esse vídeo. Filhos, respeitem e obedeçam seus pais de uma maneira que mostre que vocês amam a Deus e assim vocês os deixarão orgulhosos. E pais, sejam o exemplo que seus filhos precisam e a influência que eles procuram. É isso aí, falou, tchau!